Olá, meu nome é Douglas Paixão, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Química da URGS e nesse vídeo eu vou apresentar a reação de Tsuji-Trost, com seus aspectos históricos, seus conceitos e algumas aplicações em química orgânica. Esse vídeo faz parte da disciplina de síntese orgânica ministrada pelo professor Diogo Seibert-Liedtke. Bom, a reação que será apresentada nesse vídeo, ela envolve uma reação de substituição em compostos alílicos catalisada por paládio. Classicamente, se a gente for pensar nesse tipo de transformação, ela pode acontecer em condições de substituição nucleofílica bimolecular, numa SN2, onde na presença de um nucleófilo carregado, o composto alílico de partida, que contém um grupo abandonador X, pode sofrer um ataque nucleofílico no orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-X, e ainda, esse estado de transição deficiente em elétrons ele é estabilizado pelos orbitais p da dupla ligação adjacente, ocorrendo então a saída do grupo abandonador X e a formação da nova ligação carbono-nucleófilo. Embora haja uma tendência maior desse ataque nucleofílico ocorrer na ligação carbono-X, devido a uma maior polarização e reatividade dessa ligação, é de comum conhecimento que esse ataque ele também pode acontecer através da dupla ligação, aqui representado por SN2'. O problema disso é que conforme se aumenta a complexidade desses grupamentos R, essa reação ela pode apresentar problemas de regioseletividade, em especial na formação de ligações carbono-carbono via reagentes organometálicos. E ainda, se a gente for pensar em um mecanismo via SN1, na presença de nucleófilos neutros, em condições de solvólise, o cátion alílico gerado poderia levar não só a problemas de regioseletividade, mas também de estereoseletividade, dependendo dos substratos alílicos utilizados. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, a catálise via metais de transição vem sendo empregada para esse tipo de transformação, em especial sob catálise de paládio, oferecendo condições reacionais brandas, boa tolerância a grupos funcionais e reações regio-estereoseletivas. Bom, nos últimos anos, o uso da catálise de paládio se mostrou uma ferramenta sintética bastante poderosa na construção de novas ligações carbono-carbono. E isso foi confirmado, foi consolidado com o Prêmio Nobel de Química de 2010, onde as reações de Suzuki, Heck e Negishi venceram o prêmio. Nesse sentido, essas reações e tantas outras reações catalisadas por paládio, elas têm algo em comum. O mecanismo delas se inicia com um processo de adição oxidativa, onde o paládio ele passa de paládio 0 a paládio 2+, formando complexos de paládio a 16 elétrons, que podem então sofrer etapas de transmetalação, troca de ligantes ou carbopaladação, dando sequência a essas transformações. Já a reação de Tsuji-Trost, que será discutida nesse vídeo, ela se baseia na capacidade do paládio em se coordenar duplas ligações, onde os orbitais π ligantes do alceno eles doam elétrons ao orbital d vazio do metal, que por sua vez então doa elétrons através do seu orbital d preenchido ao orbital π antiligante dessa dupla ligação. Essa interação ela pode levar ao ataque dos orbitais d preenchidos do paládio ao orbital sigma antiligante da ligação carbono-X. Então acontece o rompimento dessa ligação, a saída desse grupo X, levando então ao processo de adição oxidativa. Então o paládio ele passa de paládio 0 a paládio 2+, e se forma um complexo do tipo π-paládio, que possui um caráter catiônico e consequentemente suscetível a reações na presença de nucleófilos. A reação de Tsuji-Trost ela recebe o nome de dois pesquisadores químicos. O primeiro é o japonês Jiro Tsuji, que viveu de 1927 a 2022, com notórias contribuições à química organometálica, incluindo então 3 reações que recebem seu nome. Em 1965, Tsuji e colaboradores reportaram uma reação de substituição em complexos diméricos de π-paládio, onde o malonato de dietila reagiu com quantidades estequiométricas do complexo de paládio, formando então os respectivos produtos de mono e dialquilação. Então, nessas condições reacionais, o malonato ele teve o seu hidrogênio ácido removido e atuou como nucleófilo frente ao complexo de π-paládio, formando os respectivos produtos. Em 1973, o americano Barry Trost introduziu o uso de fosfinas a esse tipo de reação, levando a condições reacionais mais brandas e eficientes. Anos depois, ele se consolidou ainda com o uso de fosfinas quirais em versões assimétricas da reação, onde seu nome então foi consolidado na própria reação de Tsuji-Trost e um ligante quiral preparado por ele. Bom, ao longo dos anos, a reação de Tsuji-Trost ela vem sendo aprimorada e diferentes catalisadores, ligantes, grupos de saída de nucleófilos, eles vêm sendo estudados para melhorar esse tipo de reação. Como grupo de saída, pode-se utilizar uma variedade de substratos para esse tipo de reação, então ela não se limita ao uso clássico de halogênios, como grupos abandonadores, e ainda possibilita a abertura de epóxido para a formação de álcoois.
Com relação aos catalisadores utilizados, embora a espécie cataliticamente ativa ela seja de paládio zero, pode-se utilizar diversos catalisadores comerciais ou de fácil preparo no laboratório, de paládio zero ou de paládio 2. Com relação aos ligantes, normalmente se utilizam fosfinas, a fim de se doar uma maior densidade eletrônica ao paládio, tornando ele mais nucleofílico, além do uso de fosfinas quirais em versões assimétricas da reação. Por fim, com relação aos nucleófilos, podem-se utilizar enolatos, malonatos e enaminas, além de compostos que contenham um hidrogênio metilênico ácido, estabilizado por grupos retiradores de elétrons, além de azidas, aminas e alcóxidos. Com relação ao ciclo catalítico da reação, esse se inicia então com uma espécie de paládio zero, que pode ser formada através de um pré-catalisador de paládio zero ou paládio 2+, mediante a perda de ligantes, ocorrendo então a coordenação do paládio à dupla ligação desse composto alílico. Depois dessa coordenação, o paládio zero ele vai passar a paládio 2+, através de um processo de adição oxidativa, o que dá origem então ao complexo de pialil-paládio. Esse complexo, mediante a troca de ligantes, ele pode formar um complexo catiônico de pialil-paládio, que pode então sofrer a adição de um nucleófilo. E aqui entra um ponto bastante importante da reação, que é a regioseletividade dessa reação. Via de regra, esse ataque nucleofílico ele acontece no carbono menos impedido, onde os fatores estéricos eles governam essa regioseletividade, muito embora isso possa ser controlado através de ligantes e substratos específicos. Após a adição do nucleófilo, então, ocorre a eliminação redutiva com a regeneração da espécie catalítica de paládio zero e, mediante isso, ocorre a formação do produto de substituição de interesse. Outro ponto bastante importante da reação é a possibilidade de diferentes mecanismos baseados em nucleófilos duros e moles, tendo uma consequência direta na configuração do produto final em materiais de partida que contêm um centro assimétrico. Desse modo, se a gente for imaginar um substrato genérico com estereoquímica definida e se a gente for considerar que R1 é muito maior que R2, de modo a favorecer a regioseletividade desse processo, a pré-coordenação e a adição oxidativa do paládio elas vão acontecer com inversão da configuração. E é justamente aqui que entra esse importante papel do nucleófilo. Para nucleófilos duros, pouco polarizáveis e que possuem um valor de pKa do ácido conjugado maior que 25, eles vão preferir reagir com um centro metálico duro, de paládio 2+, sofrendo um processo de transmetalação com retenção da configuração, ou seja, o produto final ele vai ter a mesma configuração do que a espécie catiônica de paládio, ou seja, ele vai ter uma configuração diferente da do material de partida. Já na presença de nucleófilos moles, bastante polarizáveis com uma boa dispersão de carga, esses nucleófilos eles vão preferir reagir com o carbono alílico, que também tem a natureza mole, são eletrófilos moles. Nesse sentido, o ataque nucleofílico ele ocorre com inversão da configuração em relação à espécie de paládio, onde o produto final ele mantém a configuração do material de partida inicial, ou seja, através da dureza ou moleza dos nucleófilos, ou seja, nas interações eletrostáticas ou na predominância de interações homo e lumo deles com eletrófilos, é possível modular a estereoseletividade da reação. Bom, apresentados então os principais conceitos da reação de Tsuji-Trost, eu vou apresentar agora então alguns exemplos da aplicação dessa reação em síntese orgânica. O primeiro deles, então, traz a síntese total desse produto natural, onde várias reações catalisadas por metais de transição foram utilizadas, dentre elas uma substituição alílica via Tsuji-Trost. Bom, então esse fragmento aqui, que contém um hidrogênio de carbonílico suficientemente ácido para promover essa reação, foi utilizado como nucleófilo na presença de excesso desse composto alílico, formando então o produto de interesse para dar continuidade na síntese total dos autores. Vale também destacar o excelente rendimento da reação em condições brandas e com 1 hora de reação. O segundo exemplo ele traz a aplicação na síntese total de 3 alcaloides, onde um dos fragmentos foi preparado via Tsuji-Trost. Nesse exemplo, a gente pode ver aqui que o produto final ele mantém a configuração do material de partida, e isso pode ser explicado pela natureza mole do nucleófilo. Então, inicialmente, é formado o complexo de paládio com inversão da configuração do material de partida, e o nucleófilo do composto de carbonílico, que possui uma boa dispersão de carga, sendo então o nucleófilo mole, ele vai atacar o carbono alílico, que também é de natureza mole, ocorrendo então a inversão da configuração do complexo de paládio, fazendo com que o produto final tenha a mesma configuração do material de partida utilizado na reação. Em outras palavras, a gente pode ver esse processo como um todo como se estivessem ocorrendo uma SN2 seguida de outra SN2, o que acaba preservando a configuração desse substrato inicial.
Bom, a reação de Tsuji-Trost ela pode ser empregada também de forma intramolecular, como nesse exemplo aqui, onde foi preparada uma vitamina solúvel em água. E de novo aqui a gente pode observar que o ataque intramolecular ele ocorre com retenção da configuração do produto inicial, justamente por se tratar de um nucleófilo com carga dispersa de natureza mole. No outro exemplo, a gente pode ver aqui que a reação de Tsuji-Trost ela também pode ser empregada de forma intramolecular na síntese de importantes macrociclos, como nesse exemplo aqui de um composto com atividade anticâncer. Nesse exemplo aqui, mesmo o substrato possuindo duas hidroxilas fenólicas, a reação ela acaba sendo seletiva para a hidroxila menos impedida, sendo possível então construir essa ligação carbono-oxigênio. Esse outro exemplo aqui ele é bastante interessante porque ele mostra que a reação de Tsuji-Trost ela pode ser empregada de forma sequencial com outros tipos de acoplamento. Bom, então nesse trabalho aqui, os autores basicamente usam como substratos olefinas, aminas e brometos que contenham um grupo abandonador em sua estrutura, onde a reação ela vai acontecer de forma sequencial para a formação de aminas alílicas altamente funcionalizadas. Bom, a reação ela tem início pelo acoplamento de REC entre a olefina e o brometo contendo um grupo de saída. Aqui é importante a gente ressaltar que como esse brometo contém um grupo abandonador, ele não é um substrato muito convencional para a reação de REC, os autores eles acabam se utilizando da capacidade desse tipo de substrato poder participar de um caminho de REC alternativo, né? Um caminho radicalar promovido por luz, onde espécies de paládio 0, paládio 1 e paládio 2 são propostas, formando esse intermediário alílico que é suscetível à reação de Trost. Depois disso, já na ausência de luz visível, as aminas elas acabam atuando como nucleófilo no processo de substituição alílica, formando os produtos em bons rendimentos e com controle estereoseletivo. Além dos autores realizarem a síntese de mais de 60 compostos, a utilidade sintética dessa metodologia ela foi demonstrada com a síntese de derivados de importantes fármacos, como mostram esses exemplos selecionados. Na literatura, também são encontrados alguns exemplos da reação de Tsuji-Trost que visam condições reacionais mais sustentáveis, como esse exemplo aqui onde a reação foi realizada em meio aquoso micelar. Esses sistemas eles acabam permitindo que o catalisador e os reagentes fiquem confinados em uma área muito pequena, e isso permite o uso de cargas catalíticas extremamente baixas, da ordem de 1000 ppm. Esse tipo de aplicação é bastante importante do ponto de vista da indústria farmacêutica, que visa cada vez mais quantidades mínimas de paládio a fim de diminuir ou eliminar etapas de purificação. Nesse caso, os autores demonstram a utilidade do método na construção de ligações carbono-carbono, também na construção de ligações carbono-nitrogênio e carbono-oxigênio, utilizando espécies nucleofílicas e eletrófilos bifuncionalizados, além da abertura de epóxidos para a formação de álcoois. Bom, por fim, uma aplicação bastante interessante desse tipo de reação é como ferramenta para a detecção de espécies de paládio 0 ou paládio 2+, presentes em água ou determinados materiais. Nesse caso, esse derivado de benzotiazol ele possui uma porção alílica em sua estrutura, sendo capaz de sofrer a reação de Tsuji-Trost. Com isso, após a coordenação da espécie de paládio 0, esse derivado de benzotiazol, basicamente, ele atua como um grande grupo de saída e sofre uma posterior reação de descarboxilação, ocorrendo então uma grande variação em sua estrutura molecular que permite o processo de transferência protônica intramolecular no estado excitado, permitindo então a emissão de fluorescência em função da presença de paládio no meio, sendo então um processo sofisticado para a detecção de paládio em determinadas amostras. Bom, esse vídeo então apresentou o aspecto histórico, os principais conceitos e algumas aplicações em química orgânica da reação de Tsuji-Trost. Para mais informações, eu recomendo a leitura das referências ao longo do vídeo e agradeço a atenção de todos. Obrigado.